Ao desencarnar, e aí? Fala-se muito sobre os planos espirituais e o que sucede após a morte. Mas, querido, precisa compreender que a própria Terra se encontra em um dos planos espirituais, o último deles, o mais denso deles, o plano da matéria grosseira. Para elucidar, imagine um copo de água misturado com um pouco de argila. A princípio, toda a água é opaca. A argila sujou a água por inteiro, mas em seguida começa a decantar. As moléculas pesadas da argila vão assentando-se e começamos a perceber diversas camadas dentro do copo. Observa-se uma camada mais densa de argila no fundo do copo e subindo outra camada com água suja, depois água menos suja, água mais transparente, água muito transparente e finalmente água translúcida. Assim também são os planos espirituais. O mais denso é o plano da matéria grosseira, do qual a Terra faz parte. Referem-se como umbral os planos espirituais mais densos que translúcidos, cujas frequências são mais pesadas do que leves. Pensamentos vibram. Pensamentos também possuem frequência. Há pensamentos que vibram similares à frequência da energia da matéria grosseira. Há pensamentos que vibram similares à frequência da energia de matéria menos densa. Há pensamentos que vibram similares a frequências de energias mais sutis. Há pensamentos que vibram similares à frequência da energia totalmente sutil. Existe o reino do absoluto, que é real, e o reino do relativo, que é uma ilusão. Não somente o plano da matéria grosseira, como a Terra, é relativo, mas todos os planos espirituais também o são. O reino do absoluto está além de tudo isso. Qualquer um dos planos espirituais, mesmo os planos da luz com toda a sua beleza e formosura, magnificência e magnanimidade, paisagens paradisíacas, cidades incríveis, perfeitas, etc., pertencem ainda ao reino do relativo. Mesmo o plano ascensionado, onde nenhum resíduo da personalidade existe mais, pertence também ao reino do relativo. O absoluto está além, muito além. Nosso corpo físico e pensante é o veículo relativo e ilusório onde está conectado o condutor, que é a essência, o real e absoluto. Nós, seres humanos, todos, sem exceção, estamos no absoluto real, conectado com o relativo ilusão para vivermos experiências. Tudo aqui é conhecimento, experienciar para ser. Para se saber como é determinado o conhecimento, primeiro vive-se na prática o que desejou conhecer. Então torna-se aquele conhecimento, ou seja, viveu a situação e agora sabe como é. Simples assim, meu filho. Nada há neste mundo para você aprender, mas somente a relembrar. Somente teu ego, aparelho, corpo, cérebro, mente racional, vieram do relativo. Mas não você, essência, porque é absoluta e continua no absoluto, mas dormindo, sonhando com a experiência que está vivendo agora. Todas as encarnações são um sonho, não são reais. Um sonho incrível e totalmente planejado pela essência, por você, onde vive as experiências que desejou vivenciar e depois de tudo vivenciado, simplesmente você acorda, em total segurança, onde você, essência, está dormindo, que é o reino do absoluto, do qual nunca saiu. Até porque não há outro reino além dele, por isso é absoluto. Começa agora a entender a dimensão do que estou escrevendo, filho? Mas o sonho que planejou experienciar para ser não tem necessariamente que durar uma única encarnação. Geralmente um sonho tem a duração de 4, 5, 6 encarnações. Pode, se quiser, ser uma única encarnação ou muito mais que 6. Será tal qual você, essência, desejar. Por isso os planos espirituais, pois é onde o sonho continua entre uma fase e outra, ou seja, entre uma encarnação e outra. Somente na Terra, no plano da matéria grosseira, é que podemos presenciar a traição, a mentira, a tirania, os sentimentos grosseiros como a inveja, a ira, a vingança, etc. Isso porque aqui é o único plano onde o lobo e o cordeiro se assentam juntos à mesa. É a sala de aula, é onde se vive as experiências,
Compreende, querido? Mas fora daqui é hora do recreio. Entre uma encarnação e outra, você recreia. Acaso se lembra de quando, após horas em sala de aula, tocava a campainha anunciando o recreio? Lembra-se de como todos corriam sorrindo e felizes para o recreio? Então, querido, ao desencarnar, você vai para o recreio. É só felicidade, viu? Não existe qualquer forma de sofrimento, fraqueza, doença ou contrariedade após a morte, após o desencarne. Até porque não existe morte, mas só renascimento. A morte e desencarne, ou melhor dizendo, renascimento, é a maior e mais maravilhosa experiência que temos. É o maior êxtase que podemos sentir. É fantástico. Quem me dera poder morrer todos os dias. Só teme a morte quem ainda não relembrou o suficiente. Só teme a morte quem ainda desconhece, quem ainda é inconsciente sobre o outro lado. Quem relembrou o suficiente, aquele que mantém a consciência sobre o outro lado, na verdade, por vezes deseja a morte. Por vezes nos é difícil permanecer por aqui. Temos saudades de casa e sabemos que nada há que vale a pena levar daqui deste plano. Mas em qual plano será o seu recreio? Para qual plano espiritual você segue ao desencarnar? Simples, querido. Você segue para o plano cuja frequência é similar à sua. Lá vai encontrar somente pessoas com frequência similar à sua, como milhares de almas gêmeas. Eles possuem o mesmo nível de relembrar que você, portanto, suas ideias, desejos, gostos, aspirações são todas similares às suas. Simplesmente você ama e é amado. Independente do plano espiritual que esteja uma mente, se num umbral de frequência pesada, ausência de luz e inconsciência, ou se num plano das frequências sutis da iluminação consciência. Esta mente viverá a felicidade plena. Ela, inclusive, achará difícil existir um paraíso melhor do que onde ela se encontra, pois ama e é amada. Aceita a todos porque possuem frequências similares à dela e, em contrapartida, é aceita por todos pelo mesmo motivo. Milhares de almas gêmeas, querido. Compreende agora? No recreio não existe a traição, porque não se trai a quem se ama. Não existe a mentira, porque não se mente para quem se ama. Não existe a tirania, porque não se tiraniza a quem se ama. Não existe os sentimentos grosseiros como a inveja, a ira, a vingança, etc., porque deseja sempre o melhor e a felicidade a quem você ama. O recreio para nós é o momento em que, literalmente, embora não tenhamos relembrado quem somos, experimentamos o fato de Deus ser absoluto amor e felicidade. Diferente das escolas, o seu recreio só termina quando você assim deseja, quando você sente de continuar a experiência que veio vivenciar no plano da ilusão. É você quem decide encarnar novamente. Não há qualquer cobrança ou imposição de ninguém para que faça tal coisa. Você sente o desejo de reencarnar e continuar do ponto que parou sua experiência, e assim o faz. Como pode ver, querido, Deus, de fato, é absoluto amor e felicidade. Qualquer conhecimento espiritual que mencione culpa, medo, cobrança, punição e sofrimento pós-morte são simplesmente imaginação da mente racional, do ego. Não existem. O karma e o dharma, como débitos espirituais e sua quitação, são imaginação apenas. O que existe é somente causa e efeito, tal qual Buda ensinou, e ainda assim somente no plano da matéria grosseira, que é onde vivemos a sala de aula. Nos demais planos espirituais não há. O pecado é somente imaginação. Deus não poderia ser Deus se fosse possível ele se ofender ou depender de qualquer forma de leis e conceitos para governar. O inferno ou umbrais, onde o espírito sofre após morto, é somente imaginação. Deus é absoluto amor e felicidade. Ele te ama, rapaz. A personificação do mal, que é Satanás ou obsessores, é somente imaginação. Deus é absoluto, querido. Ele não tem opositor.